Bom dia, querido irmão, querida irmã. Com alegria nós podemos nos reunir virtualmente para partilharmos da palavra do nosso Deus. E o Senhor nos saúda com o texto bíblico que diz: "O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém." Texto de 2 Timóteo 4:18. O Senhor nosso Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos mantém em segurança. Ele nos concede essa promessa, a promessa de uma morada no reino celestial, no seu reino eterno, na glória. Que você possa crer nessa promessa e que nesta manhã nós também possamos ser fortalecidos na fé nesse Senhor Jesus Cristo, que nos guarda e que nos levará para junto de si. Nós nos reunimos em culto nessa manhã, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para termos um momento de oração. Deus amado, nós te agradecemos pelo dia que tu nos concedes. Te agradecemos por todas as tuas dádivas, pela possibilidade que temos de despertar nessa manhã, também de ouvir a tua palavra. Senhor, nós queremos confessar diante de ti a nossa culpa e o nosso pecado. Tu sabes, ó Deus, que somos pessoas pecadoras, que somos pessoas que querem dominar sobre sua própria vida, queremos ser Senhor sobre nossas próprias vidas e temos dificuldade em ouvir a Ti, em seguir a Ti como nosso Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de comprometimento com a Tua palavra e com a Tua vontade. Cria em nós um coração sincero, um coração que deseja ouvir a Tua voz e cumprir a Tua palavra. Molda-nos, Senhor, de acordo com o Teu Espírito Santo, para nós nos tornarmos cada dia um pouco mais parecidos com Cristo, vivendo a partir do amor que Ele nos ensinou. Senhor, Tu conheces os nossos pecados, Tu sabes onde falhamos, conheces as nossas fraquezas. Fortalece-nos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todo aquele que confessa o seu pecado pode crer que Deus ouve a confissão. Deus conhece o coração arrependido. Deus reconhece a sinceridade das suas palavras. E todo aquele que confessa de coração sincero pode também crer no perdão que Cristo alcança até nós pela sua graça. Se você confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para te purificar os pecados e te limpar de toda injustiça. Os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos também em preparação à palavra que vamos ouvir nessa manhã. Bondoso e eterno Deus, aquieta o nosso coração e nossa mente. Que nesta manhã a Tua palavra toque o nosso coração. Senhor, muitas vezes nós andamos longe de Ti, nós não nos rendemos à Tua vontade, nós somos teimosos em cumprir aquilo que ouvimos, cumprir a Tua palavra. Dá, Senhor, com que o nosso coração seja tocado nesta manhã, que o Teu Espírito Santo prepare o terreno do nosso coração nesse momento, para a palavra que vamos ouvir. E que ela não volte para Ti vazia, mas que essa palavra de fato nos molde, nos transforme e atinja o propósito também que Tu tens para a nossa vida. Nós oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Viver a nova vida como igreja do Senhor, vamos encontrar em todo lugar as angústias deste mundo. Vamos escutar, ver, participar, sofrimento mais profundo. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar.
sim anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, do batismo se nos deu. Desveio desconsolo, novo dia amanheceu. Uma luz brilhou, o verbo do Senhor, encontramos acolhida. Vamos, pois, cantar, sim, compartilhar a palavra recebida. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Nesses dias tão difíceis, onde a dor prevaleceu, surge nova luz, vinda de Jesus, é mensagem que traz vida. Nasce lá na cruz e nos reconduz ao batismo acolhida. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Estimada irmã, estimado irmão, a graça e a paz do Senhor esteja contigo, te envolva e te guarde também neste dia especial, o dia que nos reunimos para refletir e meditar na Palavra de Deus. E o texto para este dia nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 46, que dizem: Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor Deus com todo o coração e com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram a coragem de fazer-lhe mais perguntas. Até aqui, a palavra do Senhor. O nosso texto é a continuidade da reflexão de Jesus feita no templo. Jesus foi em direção a Jerusalém e nas últimas celebrações se lembrou,
foi lido e foi refletido sobre a presença de Jesus no templo. E o texto de hoje é novamente Jesus no templo, conversando com as pessoas. Nas meditações anteriores, Jesus tinha se reunido com os saduceus. E os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, foram calados por Jesus. E agora, então, quando Jesus está no templo, tendo se espalhado esta notícia, os fariseus, aqueles que viviam em função da lei, estes foram ao templo, não para ouvir a palavra de Jesus, mas foram para arrumar argumentos, para conseguir uma artimanha, para conseguir pegar Jesus na contradição da lei. E este professor da lei pergunta para Jesus, então, qual é a lei mais importante? Qual é a lei mais importante? É a preocupação deste professor, deste líder, deste mestre. Qual é a lei mais importante? Quando ele pergunta isso, esta era a preocupação dele. Jesus faz também uma pergunta para eles depois: quem é o filho de Davi? Essas duas perguntas fazem um contrabalanço. A preocupação dos fariseus era pelo zelo da lei. Quem é que tinha feito a lei? Eles. Os fariseus tinham feito a lei. E esta lei, mais de 600 leis, eram usadas com todo o rigor, com toda a severidade sobre as pessoas. Esta lei, inclusive, eles usavam para matar pessoas. Isto era também a intenção sobre Jesus, pegar Jesus numa falta grave, do qual eles o pudessem acusar deste crime grave contra Deus, para poderem se livrar e eliminar Jesus. Qual é o maior mandamento? Esta é a pergunta e que colocam como central. Os fariseus transformaram então as regras, a lei, como central. E especialmente eles esperavam dialogar, e para eles o mais importante era o dia do descanso. Diziam assim: o dia do descanso é o mais importante porque este é o dia do Senhor. Portanto, se nós obedecemos o dia do Senhor, o resto está resolvido, está pronto. Nada mais pode nos acusar. Usavam a obediência ao dia do Senhor, e esta foi a pergunta intencional, porque Jesus em muitas vezes ultrapassou o dia do Senhor para cuidar das pessoas, para dar de alimentar, para fazer milagres, para restaurar a dignidade às pessoas. Jesus não ficou preso neste dia, no sábado deles. Portanto, a resposta que Cristo dá foge totalmente daquilo que os fariseus esperavam, daquilo que os fariseus tinham como critério para a sua vida. Jesus, em vez de dizer o mais importante é o dia do Senhor, ele disse: o mais importante é amar, temer e amar a Deus, prestar unicamente adoração a este Senhor. Essa foi a resposta de Jesus para esses homens que ali queriam que ele respondesse o dia do Senhor, o sábado é o mais importante, para poder acusar. Amar Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de qualquer coisa que esteja diante de nós. Amar a Deus acima das 600 e poucas leis que haviam. Portanto, o que Jesus responde vai de fato bagunçar a cabeça dessas pessoas. Elas vão se assustar e vão ficar sem poder responder. Amar a Deus
Esta é a resposta que todos nós, de repente, temos dentro de nós. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas o que significa isso de fato? Isto é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil amar a Deus acima de todas as coisas. O amor, a palavra amor, amar e amor, ela se tornou uma coisa descartável. Ela se tornou um pedaço de um lenço ou um guardanapo do qual você usa, ao terminar, coloca do lado. A palavra amar, ela se tornou hoje algo de consumo. Ela é uma coisa romântica aos nossos olhos, poético nas músicas. Mas o amar aqui que Deus fala, que Cristo fala, aqui no temer e amar a Deus, não é algo romântico e poético. Não é algo dos apaixonados, mas é algo daqueles que temem e amam a Deus, daqueles que compreenderam o que Deus faz na vida. O amor, então, é dito em todos os lugares, esparramado e nas escolas, na televisão, no convívio, no comércio. A palavra amor, ela é algo hoje de consumo. Até na política as pessoas usam a palavra amor. Até na política as pessoas usam a palavra Deus. A palavra Deus, amor, temer e amar a Deus, a palavra Deus, tudo o que significa, ela vira um bordão de campanha política. Hoje em dia a palavra Deus é usada da mesma forma como a gente entra num supermercado ou numa loja. O que é que chama a nossa atenção? Quando tem um cartaz grande que diz promoção. Ou seja, nós fazemos promoções daquilo que nós queremos com o nome de Deus. Nós usamos o nome de Deus como essa grande placa que diz promoção para puxar os nossos olhos, para que a gente olhe, para que a gente fique atento. E quase sempre esta palavra que a gente usa, Deus, amor, dessa promoção que a gente faz em todos os níveis da nossa vida, é para falar do amor próprio da gente, da nossa imagem, do nosso desejo de poder e de consumo. E raramente, ou dificilmente, ou até nunca, do outro, do semelhante. Amar a Deus como algo que nos traz conforto, que normalmente a gente poderia dizer de um auto-amor, um amor egoísta para nós mesmos. A resposta que Deus dá, que Cristo dá, amar a Deus acima de tudo e amar o outro como a você mesmo. Ou seja, Jesus implode todo o conjunto de leis dos judeus, dos fariseus, ao responder desta forma. Ou seja, desta forma, Jesus implode todo o nosso argumento quando nós usamos Deus na frente de tanta coisa. Do consumo, me lembro sempre de Deus, pátria e família, mas do que nós estamos falando? Estamos falando de nós mesmos, dos nossos desejos de poder, de consumo. Portanto, toda vez que nós usarmos Deus na nossa frente e da nossa boca sair palavras de raiva, de ódio, de discriminação, de ofensa contra irmão ou irmã. Lembra, minha irmã, meu irmão, daquela plaquinha no supermercado, promoção. Portanto, eu e você usamos o nome de Deus apenas como um nome de fantasia e não algo real para as nossas vidas. Usamos o nome de Deus para satisfazer o nosso desejo de poder, de riqueza, de consumo. E Jesus, quando derruba o império
dos fariseus, quando ele diz, olha, temer e amar a Deus acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa, e amar o teu irmão, a tua irmã, a pessoa que está caminhando e que também você de repente não goste dela. É fácil nós gostarmos da nossa família, nem sempre é tão fácil. Nem sempre nós, filhos e pais, entre irmãos, vivem em harmonia. Isso que somos irmãos, ou pais, ou filhos, ou esposo e esposa, nem sempre é simples e fácil viver. Imagina agora viver em amor aos demais. Os fariseus, com seu código de lei, por causa dessa lei, matavam em nome de Deus, dizendo que Deus tinha, e daí eles matavam as pessoas em nome de Deus, para satisfazer, para continuarem com o controle sobre a vida. Portanto, toda pessoa que usar o nome de Deus para si, toda pessoa que falar desse Deus e da sua boca e dos seus atos saírem coisas amargas e de ódio, de raiva, de violência, de discriminação, na verdade, é essa grande mentira que Jesus pegou os fariseus. É a grande mentira, que as pessoas não estavam querendo saber quem é que de fato manda. Mas o que eles queriam saber é como nós podemos continuar mandando como nós queremos. Como nós poderemos ser o nosso próprio Deus, semelhante a Adão e Eva no paraíso, que quiseram ser igual a Deus. E nesse instante, colocado por Jesus, é também para a nossa reflexão. Como que você tem usado, minha irmã, meu irmão, o nome de Deus? O que Deus é na tua vida? Como que eu e você, como nos relacionamos com o maior dos mandamentos, temer e amar a Deus acima de qualquer coisa? Ou nós queremos temer e amar a Deus, ter este nome de Deus como uma placa de promoção para nos satisfazer, para encher o nosso ego, os nossos desejos econômicos, políticos ou qualquer outro? Portanto, eu digo assim, irmão, também na época que nós estamos, se você for usar o nome de Deus também na política, cuide com o que você está usando. Cuide, porque esta pergunta feita aqui hoje é para nós. É independente do que nós fazemos, independente se temos cargos ou se concorremos a algum cargo, se somos apenas espectadores. Para nós, como nós lidamos com o mandamento do amor? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Salmo número 1 é fantástico, ele nos diz, feliz o homem, feliz a mulher que segundo o conselho, não fica no caminho dos pecadores, que não senta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela pensa de dia e de noite. Em que lei? Nesta lei. Temer e amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o irmão e a irmã como a você mesmo. Amar quem pensa como nós pensamos ou quem compactua com os meus desejos é relativamente fácil. Mas a gente assiste em volta pessoas que se unem por causa de um desejo de poder próprio, logo entre eles estão brigando. Então, em nome de quem que eles estavam unidos? Não era de Deus. Era qualquer outra coisa, menos do Senhor. Porque o Senhor aproxima. O Senhor faz com que o amor ao meu irmão ou minha irmã seja algo que me motive a viver e também a servir. Querida comunidade, estimados irmãos e irmãs, amar quem nos ama e odiar quem
nos odeia ou quem nós odiamos. Quase sempre tem sido, esta é a forma de viver, de se relacionar. Martim Lutero disse, o teu Deus é lá onde que você coloca a tua esperança. É lá onde você confia. Teu Deus é lá onde você entrega o teu coração. Este é o teu Deus. Portanto, quando as pessoas falam de Deus, a pergunta é, que Deus? Que Deus? De que Deus nós estamos falando? Aquele de Cristo, do nosso texto, do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 46, ou é do meu Evangelho, ou é do meu Deus que eu construí, que eu criei e que eu entreguei o meu coração, os deuses do mundo e da vida? Meu irmão, minha irmã, Deus em Cristo nos convida a nos libertarmos do egoísmo, nos libertarmos daquilo que nos prende, daquilo que nos escraviza. Jesus responde que a centralidade entre Deus e o ser humano é o amor. É este Deus e o amor. Portanto, é a forma como que Deus olha para conosco. É o critério que Deus nos julga e olha para cada um de nós. Portanto, não é se eu tenho na frente de qualquer frase Deus, mas é como que eu vivo e testemunho esse Deus. Este é o critério. Esta é a forma que Deus vai me julgar. É pelo amor. E não se eu usei 10 ou 30 vezes, ou se eu fiz um slogan para qualquer coisa, para comércio, para propaganda, ou para campanha política, usando o nome de Deus na frente. Isto, quando a gente usa Deus dessa forma, me lembra daquele merengue que a gente coloca em redor do bolo para enfeitar o bolo. A massa pode estar batumada, a massa e o recheio pode ser de péssima qualidade, mas eu vou comprar porque tem um enfeite, um merengue bonito. Mas o conteúdo não é nada. Deus nos torna a sua imagem e semelhança. Jesus coloca o amor como a motivação para agir, para se relacionar. O amor é colocado por Jesus como critério para qualquer leitura de texto bíblico. O amor a Deus e o amor ao próximo é o critério de Jesus para qualquer texto bíblico. E com esse texto, Jesus acusa os fariseus de estarem traindo o projeto de Deus, pois eles colocam a lei que eles fizeram acima do próprio Deus e acima da própria humanidade. Querida irmã, as leis precisam estar a serviço de Deus. Deus coloca o amor para estar a serviço entre nós, nos nossos relacionamentos e nos nossos convívios. Que o Senhor Deus também possa nos fazer ver dessa forma. E quando terminou de colocar e as pessoas não conseguiam mais responder, Jesus pergunta para eles, quem é o filho de Davi? Esses homens e mulheres ali, esses homens que estavam ali, esses fariseus, sabiam tudo. E nas suas falas a palavra Deus aparecia na frente de tudo. E quando Jesus pergunta, quem é o filho de Davi? Eles não souberam responder, porque eles sabiam apenas responder aos seus próprios deuses e não ao Deus que os havia libertado. Que o Senhor Deus cuide de todos nós. Que ao falarmos, da nossa boca saia o amor ao meu irmão e à minha irmã, como a mim mesmo. Amém. Quero convidar também nesse momento para que possamos confessar a nossa fé nesse Deus que nos ama e que nos convida a amarmos uns aos outros, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos também, após a palavra do Senhor, após ouvirmos a palavra do Senhor, ter um momento de oração, onde queremos interceder por pessoas da nossa comunhão, pessoas especiais do nosso meio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo culto que nós podemos celebrar, no qual nós podemos meditar, mesmo estando distantes, estando separados. Ó Deus, nós queremos lembrar de nossos irmãos que sofrem, que padecem com problemas de saúde, com dificuldades. Lembramos de forma especial do Ivo Mitan, que está se recuperando de cirurgia. Cuida dele, Senhor, que também a sua recuperação possa acontecer. Ó Deus, sabemos que ele tem sofrido bastante com a sua doença. Dê-lhe forças também a toda a sua família, que eles possam suportar esse momento de dificuldade também a partir da força que vem de Ti. Sê Tu com eles, Senhor, sê Tu com a família, cuidando e guardando e dando a paz. Ó Deus, também lembramos do Davi Frederico Gensler, pedimos pela sua recuperação. Tu sabe, ó Deus, o que lhe acomete. Tem misericórdia, Senhor, tem piedade, alivia o sofrimento. Pedimos que Tu possas também ir ao encontro dele, mostrando a ele o Teu cuidado, a Tua graça e a Tua proteção. Também lembramos e agradecemos pela melhora do seu Heriberto, de linha Chapecó. Cuida dele, Senhor, Tu sabes a gravidade da sua situação. Ó Deus, que ele possa aos poucos se recuperar. Cuida também de toda a sua família, dando novo ânimo e forças nesse momento de dificuldade que veio sobre eles. Permita que o seu Heriberto possa de fato sair da UTI, que aos poucos, Senhor, as coisas possam também melhorar para ele. Agradecemos pela chuva que Tu nos mandou essa semana. Obrigado, ó Deus, que nós também podemos reconhecer o Teu cuidado para conosco por meio da chuva, por meio das Tuas bênçãos. Pedimos pelas comunidades da paróquia, Senhor, por cada membro, cada pessoa que nessa manhã também ouve a Tua palavra e louva o Teu nome, mesmo estando em sua casa. Ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida, também ausentes dos encontros presenciais, mas ali onde nós estamos, que a Tua palavra nos alcance. Queremos lembrar, Senhor, de todas as demais pessoas que não foram citadas, que têm suas dificuldades, seus problemas, suas enfermidades, também as famílias enlutadas. Tem misericórdia, Senhor, que a Tua graça e o Teu amor sustentem a cada um. Nós oramos também colocando todos os motivos que nós não citamos aqui, diante da cruz de Jesus Cristo, orando a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com a graça e com a paz de Deus. Boa semana.